Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, sobre algumas coisas que aconteceram e sobre o que nós vamos fazer por aqui hoje, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bem pessoal, quando eu comecei a dar aula, isso já faz 10 anos ou mais um pouquinho, eu não tinha experiência na área, né? Então, aquilo foi um desafio para mim. E aí eu peguei todas as minhas energias e foquei naquilo. Eu preciso fazer o melhor que eu posso, né? E eu acredito que ao longo dos anos eu me tornei uma boa professora, até pelos feedbacks dos responsáveis, né, das direções das escolas que eu já trabalhei. Enfim, né? Eu consegui construir uma carreira bem sólida na educação. Mas isso me custou algumas coisas, né? E uma delas foi que eu vivi tanto para o trabalho durante esses anos todos, né? Que eu me descuidei, eu descuidei da minha vida pessoal, descuidei da minha casa. E aí foi tudo virando um caos, né? Por quê? Porque o foco da minha vida era o trabalho. Eu vivia para o trabalho, eu trazia o trabalho para casa. Em casa eu estava trabalhando, né? Quando eu iniciei o canal aqui no YouTube, o foco era pedagógico, era psicopedagógico, porque isso consumia todas as minhas energias. Eu só conversava sobre isso. E isso ao longo dos anos foi me fazendo mal, né? Tanto que eu tive o burnout, como eu venho falando aí, de uns vídeos para cá. E nesse processo, né, de tratamento com a terapia, com o médico, né, eu percebi que eu estava fazendo as coisas sem propósito, eu estava fazendo as coisas por fazer, né? Então eu tenho feito esse exercício, principalmente na terapia, de encontrar um propósito, né? De encontrar um porquê, um objetivo em cada ação que eu tenha. E não simplesmente fazer as coisas no automático porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso gerar um resultado, porque eu preciso produzir, né? Isso precisa gerar um significado para mim. Uma das coisas que tem sido muito importante nesse momento é eu parar tudo e cuidar um pouco de mim, cuidar um pouco da Tamires, cuidar um pouco da minha casa, das minhas cachorras, do meu marido, da minha vida pessoal como um todo. Nesse processo de tentar organizar algumas áreas da minha vida, né? Uma delas é a alimentação. Vocês devem ter percebido que eu engordei absurdamente, né? Nos vídeos anteriores até aqui, vocês notam esse meu ganho de peso. Eu comecei bem gordinha e eu perdi bastante peso, que eu fiz um tratamento para emagrecer, perdi bastante peso, cheguei num peso ok e reganhei tudo de novo. Então, é nesse momento, né, que eu falei assim, não, eu vou fazer a minha alimentação da semana, tal. Eu fui começando a perceber o quanto eu larguei a vida para lá, né? Era o momento que eu fui cozinhar para a semana e as minhas panelas estavam horríveis. Eu praticamente não tinha panela para cozinhar porque as panelas estavam amassadas, tinha a panela furada, eu não tinha os utensílios de cozinha que eu precisava, alguns eu tive que sair correndo para comprar, eu não tinha pote para armazenar, porque a vida tava tão corrida que eu tava vivendo de fast food. Então, olhem o mal que eu tava fazendo não só para mim, mas pro meu esposo também, né? A gente tava comendo McDonald's, sanduíche na rua, salgadinhos, por muitos e muitos dias e anos, né? E isso acarretou alguns problemas de saúde para ele, para mim também, claro. E aí eu falei assim, cara, realmente tá tudo largado, tá tudo para lá. E agora para eu retomar isso tudo vai ser muito mais difícil, porque eu vou ter que ir lá na base, né? Eu vou ter que começar a organizar a vida da base. Mas é difícil, mas não é impossível, né, gente? Quando a gente quer, a gente consegue. Esse processo de reorganização, de recomeço, de ressignificar as coisas, né, tem feito parte do meu processo, né, na lida com burnout e tem sido muito importante para mim. Então eu decidi que aos poucos eu vou reconstruir a minha casa. A gente fez uma obra bem bacana aqui na casa no período da pandemia. E muitas coisas já estão se deteriorando, muitas coisas já estão se estragando, porque eu não estava dando cuidado que essas coisas mereciam, né? Eu não estava fazendo a manutenção
que deveria. Vendo alguns vídeos aqui pela internet, eu me deparei uma vez com um vídeo que dizia algo mais ou menos assim: às vezes a gente não precisa ganhar mais, a gente precisa apenas administrar o que a gente tem, né? A gente precisa cuidar com mais carinho do que Deus dá pra gente. E eu acho que é isso, eu acho que eu tava falhando exatamente aí, né? Eu não estava administrando tudo que eu tinha, tudo que eu tenho. Eu acho que Deus estava muito triste comigo pela falta de cuidado que eu estava tendo com tudo que Ele me ofereceu, né? Durante todo esse período. E não porque talvez eu quisesse diretamente, né? Mas talvez pela condição que eu estivesse enfrentando. E aí eu decidi que eu preciso mudar isso de alguma forma. Então, eu parei, pensei, refleti e aos pouquinhos eu vou organizar, eu vou melhorar a condição da minha vida, da vida do meu esposo, da vida das minhas cachorras, da minha casa. Então hoje eu vou começar aqui no YouTube uma série reconstruindo o meu lar com propósito. E o que é isso? Eu vou gravar alguns vídeos para vocês cuidando de alguns cantinhos na minha casa que estão merecendo atenção. E aí, ao longo do tempo, né, gente, ao longo dos meses ou até dos anos, a gente vai reconstruindo o que ficou para trás durante esse processo difícil que eu estava enfrentando, que estou enfrentando. Então, o objetivo é organizar, modificar alguns cantinhos aqui da minha casa para ficar mais harmonioso, para ficar mais aconchegante, para ficar mais prazeroso para mim e para o meu esposo estar em casa. Eu acredito que nessa série aí nós vamos ter muitos vídeos, né? Eu vou até criar uma playlist aqui, né? Reconstruindo meu lar com propósito, onde eu vou colocar todos os vídeos que eu for modificando cantinhos da minha casa, tá bom? Para vocês irem acompanhando junto comigo. E também porque eu achei importante fazer esse registro desse momento que eu vivi, desse recomeço, dessa reconstrução que eu tô precisando fazer agora. Eu acho que vai ser muito bom ter esse portfólio para mim, para eu consultar, né? Toda vez que eu me senti fragilizada, toda vez que eu me senti insegura, né? Para eu entender que eu tenho força para modificar tudo que eu quiser. Porém, esse processo às vezes ele se torna um pouco mais delicado, né? Quando a gente também não tem tanto dinheiro para investir como a gente gostaria. Eu decidi, né, montar uma lojinha de cosméticos e presentes. Eu já falei dela aqui, que foi assim, a minha válvula de escape no período do burnout, né? Foi o que me fez feliz, é o que me traz felicidade. Eu gosto de estar lá. Porém, eu tô tentando organizar a vida de uma forma que a loja fique na loja e eu não traga atividades da loja para minha casa. E até o momento tem dado certo, né? Eu só tenho feito aqui em casa coisas da loja que são estritamente necessárias que eu não consigo fazer na loja. Fora isso, tudo que eu posso fazer na loja, eu faço na loja. E nesse período, todas as minhas reservas financeiras foram destinadas para a loja. Então, eu também estou numa fase de reconstrução financeira, de reorganização financeira, né? Estou com algumas dívidas, a grana tá apertada, né? As receitas não são mais como eram antes. Então, fazer essa reconstrução sem dinheiro, às vezes, também é um pouco difícil. Não é impossível, mas é um pouco difícil. E como eu queria muito modificar alguns cantinhos aqui de casa, né, para organizar, para eu olhar e me sentir confortável, me sentir bem, me sentir acolhida na minha própria casa, eu tentei fazer isso, né? Eu estou tentando fazer isso com o menor investimento financeiro possível, né? Porque isso também não pode virar um outro problema para mim. Isso não pode me trazer mais dívidas, isso não pode trazer mais questões financeiras para que eu resolva lá na frente. Então eu tô tentando modificar essa realidade dentro das minhas condições financeiras. Tem uma frase também que eu gosto muito, se eu não me engano, é do Cortella, que diz assim: faça o melhor que você pode nas condições que você tem, para que quando você tenha condições melhores, você faça melhor ainda. Então esse é o propósito. Com pouquinho dinheiro, né, o que dá para investir no momento, que eu tô podendo, né, dispensar de valor para esse projeto, para esse propósito no momento, é o que eu tô fazendo. Então, vocês vão ver que os cantinhos estão sendo pensados e reorganizados de uma forma muito simples, com pouquinho dinheiro, porque eu não tô podendo investir muito, mas está sendo feito com carinho, está sendo pensado
de uma forma para que eu me sinta bem, para que eu me reconstrua. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série aí, dessa sequência de vídeos que vão acontecer, né, do Reconstruindo o Meu Lar com Propósito. E eu vou mostrar para vocês um cantinho da minha cozinha que eu vou modificar. Gente, eu vou virar a câmera, mas assim, eu não vou mostrar minha cozinha toda, porque a minha cozinha, ela é grande. A minha cozinha, ela tá meio caótica, né? Eu sempre falo pra vocês que, assim, uma coisa que o burnout me trouxe foi o caos. Foi viver no meio do caos, no meio de muitas demandas, tentar dar conta de tudo. E óbvio que eu não dava conta de tudo. E a minha casa ia ficando cada vez mais caótica. Então, quando eu virar a câmera, vocês vão ver partes da cozinha, né? Vão ver que ainda tá tudo muito instável, né? Muito desorganizado. Mas o propósito é um cantinho de cada vez. E hoje eu vou organizar esse cantinho aqui que eu tô, né? Que é o cantinho principal de quando a gente entra na cozinha. Então eu vou mostrar pra vocês como está esse cantinho hoje. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei numa loja aqui perto de casa. Eu comprei acho que só um item na Shopee, porque eu tava tão ansiosa para começar esse projeto que eu não queria comprar as coisas pela internet, aguardar chegar para poder gravar o vídeo, não. Então eu já comprei logo por aqui, né, por onde é perto aqui de onde eu moro. Eu vou falar para vocês a loja que eu comprei, os valores tudo direitinho, para já começar a modificar alguns cantinhos, né. E aí, à medida que eu for olhando isso, que isso for me trazendo tranquilidade, eu acho que aí a minha ansiedade vai diminuir um pouco. E aí talvez eu consiga começar a comprar as coisas pela internet, aguardar chegar com mais calma. Mas tudo que eu comprei aqui, que eu tô falando pra vocês, eu comprei numa loja aqui perto da onde eu atendo, né? Perto lá do consultório. Então, chega de conversa, acho que eu já falei pra caramba, já tem, ó, mais de 10 minutos de vídeo aqui, e a prática nada, né? Então, vou virar a câmera e mostrar pra vocês como tá o cantinho, como ele vai ficar. Beleza? Bora pro vídeo. Bem, pessoal, quando a gente entra na cozinha, ó, essa é a visão que a gente tem. É esse cantinho aqui, ó, que eu vou organizar. Não vou mexer dentro dos armários hoje, porque eu não tô com energia pra isso. Isso aqui vai me demandar uma outra energia, porque aqui é o armário da despensa, onde a gente guarda mantimentos e tal. Então eu não tô nessa vibe hoje. Hoje eu vou organizar esse pedaço aqui, ó, de cima da bancada, tal, tá? Talvez eu mexa nesse armário aqui da lateral da geladeira, não tenho certeza, tá? A princípio o foco é essa bancada aqui. Aí aqui, ó, a gente tem um negocinho pra pendurar a chave, onde eu penduro o avental, né, da cozinha e as coleiras das cachorras também, potinho delas. A cozinha, ó, foi o que eu falei pra vocês, tá? É pra cá, cozinha bem grande, tá vendo? Eu não vou mexer pra lá, conforme eu for organizando os cantinhos de lá, eu vou mostrando pra vocês, tá? O dia que eu for organizar essa torre, a bancada, a pia, eu mostro pra vocês. Hoje o foco é esse cantinho aqui. Se tem uma coisa que eu tô aprendendo, gente, é trabalhar com metas que sejam possíveis, tá? E se eu colocasse toda essa cozinha aqui que vocês estão vendo, que é grande, no pacote, eu não ia dar conta. Então, hoje, o objetivo é organizar essa bancada aqui. E se der, se a minha energia estiver ainda ok, aí eu organizo esse armáriozinho aqui e mostro pra vocês. Ó, aqui em cima fica o filtro, cartela de ovo que não tinha que estar aqui, né, gente? Claro. Papel higiênico que não tinha que estar aqui, ração da cachorra, garrafa de água, biscoitinho das cachorras, pão e tal. Isso aqui tudo vai sair. Vamos ver como que a gente vai organizar, tá bom? Então, bora lá. Wanna clear a bottle, a cabinet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger. Bem, pessoal, olhem, esses itens que eu vou botar aqui, eu comprei na loja Amigão, que é uma loja que tem aqui no Rio, né? É um Amigão do Shopping Nova América, que é o shopping que eu atendo, né? Aí eu comprei uma bandeja, um cesto de pão. Eu vou colocar tudo aqui em cima, arrumar bonitinho, depois eu mostro pra vocês, tá? E aí eu falo os valores também. Esse aqui, ó, foi o cesto de pão que eu comprei. Eu não quis comprar aquele guarda-pão de madeira que fecha assim. Primeiro porque ele tava mais caro, claro.
E segundo que, às vezes aqui, se a gente guardar o pão dentro do armário, ele mofa. Então eu imaginei que se o pão ficasse fechado naquele porta-pão, fosse acontecer a mesma coisa. Então eu preferi assim um cesto aberto, tipo uma fruteira, porque eu acho que o pão vai respirar melhor, né? Aqui a cozinha é mais fechada, mais abafada, então eu acho que vai ficar mais funcional para as minhas necessidades aqui, tá? Então eu vou colocar tudo aqui, o cesto de pão, os outros itens, e depois eu mostro tudo para vocês. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter, the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time? Olha, pessoal, e assim ficou o nosso cantinho, tá vendo? Simplesinho, mas organizado, tá? Eu dei uma organizadinha nesse armário aqui, coloquei saco de lixo, né? Que a gente junta saco de mercado para botar lixo para baixo. Deixei o avental ali, deixei essas duas prateleirazinhas para botar alho, cebolas, frutas, né? E frutas se precisar. Tô aqui com a nota do amigão, ó. E aí eu vou falando os valores para vocês, tá? Então vamos lá. A bandeja de bambu, ela tem a medida 37 por 24 e eu paguei R$ 39,99. Os arranjozinhos artificiais, eu paguei R$ 5,00 em cada um. A cestinha do pão, eu paguei R$ 19,99. Esse açucareiro aqui, ó, gente, é um pote de 500 ml com trava. Eu paguei R$19,99, porque ele é assim, ó. Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar como abre. Ele levanta aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Levanta aqui e abre aqui, tá? Tá vazio, porque eu ainda vou botar o açúcar aqui, né? Mas, ó, ele veda bem, tá vendo? E eu quis ele assim, justamente porque como eu vou botar o açúcar, ó, e a gente prende aqui e abaixa aqui. Como eu vou botar açúcar aqui, pra não dar formiga, então eu queria um pote que vedasse bem, tá? E aí esse açucareiro aqui, ele foi R$19,99. Depois, o suporte pro papel toalha, que é esse daqui, né, pretinho, ó, que a gente só enfia o papel toalha. Eu paguei R$14,99. E o vasinho branco eu paguei R$5,99. Então, faz as contas aí pra ver quanto que eu gastei só pra organizar esse cantinho. Eu gastei bem pouquinho e ficou pelo menos, né, gente, um pouquinho mais aconchegante, um pouquinho mais organizado, né? Porque tava uma zona, tava meio caótico, né? E agora tá mais acolhedor esse cantinho aqui. E aí, gente, eu sei que não faz parte desse vídeo, mas eu vou mostrar pra vocês, porque eu comprei também lá no Amigão, esses potinhos aqui pra guardar tempero, ó. São potinhos de 200 ml, ele vem com a tampinha que veda, tá? Ó, veda bem, tá? Eu paguei R$10 em cada um, R$9,99. E eu comprei 5, que é pra botar tempero. Eu não uso isso tudo de tempero, não. Geralmente eu uso só sal, orégano, páprica. Não sei se aqui eu vou botar já os dentes de alho ou se eu vou manter o alho ali, não sei. E comprei um, caso necessite, né? Aí comprei esses 5 potinhos e comprei também essa garrafinha porque eu achei bonitinha, né? Pra botar o molho da carne quando fizer e tal. A garrafinha foi R$7,99.
Aí eu aproveitei que eu já estava lá, que em algum momento eu ia precisar comprar isso aqui quando eu for arrumar o lado de lá, né? E aí tava baratinho, achei bonitinho, eu já comprei também. Bem, pessoal, eu acabei de fazer a conta, ó, e eu gastei pra fazer esse cantinho aqui, ó, que vocês estão vendo, R$132,99, tá? Já falei o preço pra vocês das coisas. Essa capa aqui que eu fiquei de ver o preço pra falar pra vocês foi R$22,99 na Shopee, tá? R$23, né? Então eu gastei 132 e alguma coisa, R$133 só pra organizar esse cantinho aqui. Acho que valeu a pena, né? Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero, assim, de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas porque eu não sei fazer vídeos nesse formato, né? Estilo vlog, arrumando as coisas, organizando. Tô aprendendo, né? Vou fazer isso mais vezes e aí, né? Quanto mais a gente faz, mais perfeito fica. Então, desculpem qualquer coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. O objetivo aqui foi mostrar pra vocês que com um pouquinho de dinheiro a gente consegue deixar um cantinho mais acolhedor. E deixei um cantinho mais organizadinho, mais bonitinho. E se Deus quiser, se Deus permitir, esse aqui vai ser o primeiro de muitos vídeos que nós teremos aqui. Vou montar a playlist Reconstruindo Meu Lar com Propósito. E cada cantinho aqui de casa que eu for organizando, arrumando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, tá bom. Vou pedir pra você deixar um like nesse vídeo. Vou pedir pra você deixar um comentário pra mim se você achou caro o valor que eu gastei pra organizar esse cantinho aqui. Se você acha que tá faltando mais alguma coisa nesse cantinho aqui. Se você faria diferente, me conta aqui tudo nos comentários. E vai me dando dicas, tá, gente? De outros cantinhos que eu posso organizar aqui em casa, que eu possa estar mostrando pra vocês. Porque esse é um formato novo de vídeos que eu tô trazendo pra cá. Então, eu não tenho muita experiência, não tenho muita noção, mas a gente vai se adaptando aí conforme o dia a dia for acontecendo, tá bom? Então tá bom. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!